Minha amiga, meu amigo, eu peço a sua permissão para falar um pouquinho sobre análise financeira de empresas. Não é uma aula, mas sim uma ligeira apresentação, breve, porém com a intenção de transmitir, né, exatamente o que é que vem a ser essa disciplina, esta ferramenta que pode ser utilizada para análise de uma empresa especificamente, você saber qual é o desempenho que está acontecendo com a empresa, sua solidez, sua qualidade de risco e também para você poder comparar esta empresa com outras empresas atuantes no mesmo segmento. São informações que orientam a decisão de um gestor dentro de uma outra empresa, mas que também pode orientar qualquer um de nós como cidadão, como cidadã, na tomada de uma decisão de compra de um produto, na compra de um imóvel, a gente conhecer a solidez da empresa que está nos vendendo este imóvel e a capacidade financeira dela para desenvolver o empreendimento. Nesse sentido, a análise financeira pode ser utilizada por investidores para decidir se compra ações de uma empresa, para decidir se concede crédito para uma outra empresa, para um cliente, e especialmente dentro da própria organização, nós podemos estar avaliando se a nossa empresa está seguindo o rumo certo, se ela está apresentando resultados satisfatórios. Nós precisamos redefini-la estrategicamente, reorientando suas ações, lançando novos produtos, enfim, há um campo de utilidade desta ferramenta muito grande, né? Então, isso é um primeiro esboço inicial que eu faço sobre a análise financeira das empresas. Nesta linha da utilidade da análise financeira, o nosso livro é dirigido a professores, evidentemente, que utilizam nas disciplinas de análise financeira, de análise de balanço, em cursos de administração, de economia, de ciências contábeis e também em cursos profissionais, dirigidos a profissionais de mercado, analistas de investimento, analistas de crédito, pessoas que orientam tomadores de decisão de um modo geral. Mas, especialmente, o empresário, né, o executivo financeiro, ele precisa usar essas ferramentas no seu dia a dia, orientar suas decisões, redefinir, conforme já mencionamos, as estratégias da empresa na busca de resultado que atendam o interesse dos seus acionistas. Então, a análise financeira tem esse papel. Nós demos um enfoque prático, né, porque entendemos que para o profissional, para o estudante, é necessário que ele tenha um contato com a realidade prática, com aquilo que acontece dentro de uma área técnica, de uma corretora de valores, de um banco de investimento, de uma área de crédito, dentro de uma instituição financeira ou mesmo dentro de uma empresa na atividade industrial ou qualquer que seja outra atividade em que precisemos fazer uma análise de crédito de empresas, de pessoas jurídicas e, portanto, esse é um dos objetivos do nosso livro. O mundo passa, nesse momento, por uma grande transformação. Nós temos os IFRS, ou seja, os novos referenciais, os novos padrões para elaboração e publicação de demonstrações contábeis que estão sendo disseminados pelo mundo inteiro. No Brasil, a partir da Lei 11.638, de dezembro de 2007, iniciamos esse processo. Posteriormente, na Lei 11.941, também foram ferramentas que estão induzindo esse processo. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, órgão brasileiro responsável pela disseminação dessas regras, também, ele está tendo o papel principal de pilotar este processo de convergência das regras contábeis brasileiras, né? São algumas informações e, nesse sentido, a nossa obra, o nosso livro, Análise Financeira das Empresas, ele está totalmente ajustado, enquadrado dentro dessa linha de orientação de regras nacionais e internacionais.
Todos nós sabemos que o mundo hoje vive um momento em que trilhões de dólares estão girando em torno do planeta e procurando lugar para aterrissar, para ficar. Qual é a principal condição que o investidor deseja para trazer o seu recurso colocado em uma empresa? Requer segurança, transparência, expectativa de um bom retorno. Nesse sentido, a análise financeira, como sendo a linguagem dos negócios, ela vai ser um facilitador para que as empresas que adotam essas regras contábeis facilitem a decodificação do seu desempenho interno. E nessa linha, a análise financeira vai ser exatamente o decodificador daquilo que aconteceu na vida da empresa, qual o resultado que ela alcançou, qual é a expectativa de resultado futuro, ela está sendo rentável comparativamente ao segmento ou a outros segmentos? São várias das utilidades que nós encontramos dentro da análise financeira. Muito bem, ainda em relação à análise financeira, eu gostaria de dar algumas informações mais gerais acerca da estrutura do livro, como é que ele está organizado. Isso facilita muito para o usuário, para o interessado, para o estudioso no assunto. O livro está composto de 4 grandes partes, né? Uma primeira que a gente chama de amplitude da análise financeira, que a gente faz a apresentação do que é análise financeira, do público interessado, sobre a estrutura de informação da empresa, uma parte normativa e assim por diante. A segunda parte do livro se refere às demonstrações contábeis, às regras que orientam essas demonstrações, as novas regras brasileiras, os novos princípios de contabilidade, a primazia da essência sobre a forma, que é algo novo dentro da regra contábil brasileira, mas que revoluciona, de certo modo, muitos conceitos, né? O conceito relacionado, relativiza o princípio da entidade, coisas nessa linha. Depois vem a parte 3, análise financeira convencional, que a gente aborda indicadores financeiros de lucratividade, de estrutura, ligados ao ciclo financeiro, à liquidez, algo nessa linha. Trata de indicadores, índices padrões e também uma parte de métodos quantitativos. A quarta parte do livro é aquilo que a gente chama de análise financeira, uma abordagem um pouco mais avançada, tratando de administração, de necessidade de capital de giro, né, da gestão do giro, dos recursos que a empresa tem para bancar o giro, de situações de overtrade, de efeito tesoura, enfim, são essa abordagem. Mas também falamos de free cash flow, que é uma ferramenta, um novo conceito a ser utilizado para você avaliar uma empresa, que é os recursos que estariam disponíveis, livres para serem distribuídos sob a forma de dividendos, entre outros usos possíveis em relação aos recursos, né, ao free cash flow propriamente dito. Falamos também da parte dos métodos quantitativos, que a gente já mencionou, né, e da geração de valor, né? Falamos um pouquinho do EVA e tudo para que o analista ele tenha uma visão harmônica, integrada, completa sobre a empresa. Basicamente é isso que eu tinha a dizer. Desejo a você, usuário do livro, né, muito sucesso e destaco a você, colega professor, né, que no site da editora Atlas existe material destinado ao professor, né, aos colegas, são os slides que elaboramos para que facilite a vida do colega na condução da aula, na estruturação, porque muitas vezes a gente vai dar uma aula e tem aquelas tabelas, está no livro, aquelas coisas, perdemos muito tempo transcrevendo isso em quadro magnético, em lousa, e isso já estando pronto facilita para que a gente possa discutir indireto nos assuntos básicos, né? Repito, boa sorte, né, aos usuários, aos estudantes, aos professores, aos executivos e profissionais que utilizarem o livro. Muito obrigado.